meu nome é Fábio Pires e eu tô aqui no Happy Hour, o seu podcast de hematologia, ciência e cultura. Eu tô aqui com o meu amigo, o grande Renato Centroni, que vai hoje comigo gravar um episódio muito especial, porque a gente tem uma convidada especial hoje, não é, Renato? Sem dúvida, Fábio. Muito prazer em estar aqui com vocês de novo. Happy Hour Podcast, Fábio Pires, eu sou Renato Centroni, Guilherme Perini, que está aqui na forma virtual, contribuiu bastante aí para o que a gente vai comentar hoje. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, direto de Itapetininga, no interior de São Paulo, a médica mais apaixonada por mieloma múltiplo, doutora Vânia Hungria. Seja bem-vinda ao nosso podcast, doutora Vânia. Muito obrigada. Sou apaixonada pelos pacientes com mieloma múltiplo, não. Sou apaixonada por tratar os pacientes com... Sem amor não tem tratamento, exato. O mieloma múltiplo. E muito obrigado de trazer a minha origem aqui, porque exato. A megalópole Itapetininga está sempre presente. Exatamente. Em muitos eventos, Sem dúvida. Mas conta um pouco pra gente, como é que foi isso, de você sair de Itapetininga e decidir virar médica e hemato? Conta um pouco da sua história, como é que começou isso tudo? Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês jovens que me convidaram para estar aqui hoje. Obrigado pelos jovens. Sim, porque veja como é tudo relativo, né? Vocês três conversando, Fábio, Renato e Perini, eles ficam chamando você de velho, entendeu? Sim, você vê, é o bullying, é verdade. Daí eu fiz as contas e você nasceu em 71, correto? Dezembro de 70, que é quase 71, exato. Então você roubou, porque quando falaram do protocolo de 76, você falou que você tinha 5 anos, né? Ok, dezembro tá de certo, 70, tá certo. Dezembro de 70. Então eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, e agora? Eu nunca vou poder ser convidada, né? Porque se eles estão se achando velho, o que vai ser de mim? Porque afinal, eu morava em Itapetininga, eu queria vir embora para São Paulo para estudar, porque naquela época Itapetininga não tinha faculdade. Hoje a megalópole, a grande metrópole Itapetininga tem muitas faculdades. Olha, mas Itapetininga é a terra das escolas desde a década lá dos meus pais, 30, 40, só para vocês saberem. Não? Quem fazia... As normalistas do interior de São Paulo estudavam em Itapetininga. Ah, é mesmo? Nossa só. Olha só. Então, E tinha algum médico na família? Cultura. Bom, a minha família tem vários médicos, né? A maioria, eles, na verdade, não são bem médicos, eles são ortopedistas, né? A grande maioria. Programa sem censura, né? Não, os ortopedistas são importantes no tema de hoje. Né? Depois eu até te conto as histórias que já aconteceram com ortopedistas. Até conto agora. Eu estudei na Santa Casa, então todo mundo, a ortopedia é muito forte, né? E aí uma vez fizeram uma entrevista comigo, falaram, mas todo mundo é ortopedista na sua família? Eu falava, sim, você não está vendo a relação? Eu cuido de paciente com mieloma múltiplo, 80% a 90% deles têm doença óssea. Sim. Mas enfim, como tudo começou? Na verdade, eu fui influenciada também, obviamente, porque tinha muitos médicos na família, mas não meus pais, não eram próximos. Seus pais faziam o quê? Meu pai era comerciante, tinha um empório. Naquele tempo não existia supermercado, né? Então, meu pai tinha um empório, um armazém de secos e molhados, sementes, etc. Tal. E a minha mãe, professora primária, minha mãe era esses tempos. Como eu diria, naquela época, um dono de armazém e uma professora primária conseguia mandar 3 filhos para São Paulo para estudar. Hoje não consegue mandar nem meio, né? Sim. Exatamente. Como as coisas mudaram. Muito. Bom, e meu pai era muito bravo. Eu achava que ele nem deixaria eu vir para São Paulo estudar, etc. E tal. Mas, enfim, surpreendentemente, pelo contrário, eu entendi que meu pai não era bravo, ele queria me educar, só isso. Quando você é jovem, você não entende a diferença disso, né? Eu sei bem, estou educando 2 crianças, eu sei como é que é. E aí, todo mundo se programando para vir morar em São Paulo, e eu tinha vontade já de fazer medicina, sabe? E eu sempre pratiquei muito esporte. Mas uma professora um dia falou para mim assim, medicina, Vânia, isso não é coisa para mulher. Oi. E aí, ok. Fui fazer fui fazer vestibular com todas as amigas inscritas, etc. Tá bom. Eu gostava muito do esporte, me inscrevi para educação física.
Primeira vez que você fez chegou? vestibular, então foi para educação física. Entrei nada mais nada menos do que na USP. Nossa. E foi o primeiro ano, vocês não sabem, mas a educação física da USP era no ginásio do Ibirapuera, no Ibirapuera. Jura? Era. No Constâncio Vaz? Era todo aquele complexo. E foi construído na cidade universitária. E eu fui da primeira turma da cidade universitária, né? Nossa. E aí, no primeiro dia de aula, cheguei lá de Tapetininga, com os amigos que estudavam na Politécnica, que me deixaram na porta, lembro até a roupa que eu tava. Bem menininha do interior, 17 anos, chegando na cidade universitária. Enfim, fui lá na cidade universitária, fui na educação física, frequentei 30 dias e falei, gente, aula de natação dentro da sala de aula. Na verdade, você não vai lá para ficar ao ar livre praticando esporte, você vai para aprender, tem muita aula teórica, né? Eu falei, Deus me livre, isso aqui não quero para mim, eu quero jogar, quero praticar esporte, mas não quero fazer isso. Aí eu fiquei 30 dias lá e aí fui cancelar a matrícula, essas coisas, quase que daí eu tomei trote, porque os colegas falavam, isso é um absurdo. Você entra na educação física da USP. Vai largar. Primeiro ano vai largar. Eu, fui embora fazer cursinho para medicina, foi assim. E aí você continua em São Paulo, então? Sim. Você já veio e ficou... Não, eu vim para morar em São Paulo, é que eu me lembro muito bem da minha primeira carona. Você pegou o cursinho MED? Era esse o cursinho? Não, que MED? MED não é moderno, era Objetivo. Objetivo? Objetivo era o cursinho mais forte que tinha. Eu achei que o MED era mais antigo, né? Não, o Objetivo é o mais antigo. E o MED, eu não lembro se... Lembra que tinha o cabelo, o cara tinha um cabelo Black Power, assim, tipo... Eu acho que o MED começou, acho que naquela época, mas ainda era pequeno. Não era pequeno. O Objetivo era o top ali. Era o Objetivo. O Objetivo. Eu lembro da sala de aula, M5 era a minha sala. Era Drauzio Varela da aula. São os donos. Os professores mais importantes eram o Drauzio Varela, o Salles de matemática, não estou me lembrando o nome de todos. Mas eu fui fazer cursinho, fui fazer vestibular e entrei onde eu queria, que era na medicina. E quase que na época eu entrei na Unicamp, em Sorocaba, que é perto de Itapetininga, e na Santa Casa. Mas eu tinha muito desejo de estudar na Santa Casa, porque a minha família era... os ortopedistas da minha família sempre foram da Santa Casa. A ortopedia da Santa Casa é muito forte. Sempre foi. Quantas mulheres na turma, que a gente pergunta? Na minha? Na época, 16. 16. Eram De 100 alunos, tinham 16 mulheres. Hoje a tendência é metade ou até mais mulheres do que... E aí, era... A minha turma, na verdade, teve um pouco menos que as outras, mas era isso, não chegava a 20 e poucos. Aí tinha a questão das intermédias, né? E como eu sempre gostei de esporte, aí eu carregava nas costas. Você praticava o quê? A altura também, né? Na intermédia, eu jogava vôlei, basquete, handball, nadava e arremessava peso. Oxa! Nossa. Então eu saía de um lugar, ia para o outro, saía de um lugar, entendeu? E aí eu tinha uma raiva, que aquela mulherada não sabia jogar tênis direito. E eu também não, né? Porque eu tinha começado a aprender mais esporte, que eu falava, o dia que eu terminar a faculdade de medicina... Vou aprender a jogar tênis. E sim, daí eu virei primeira classe no tênis. Olha só. Mas foi depois de velha, aquela primeira classe depois de velha, sabe? Que daí você vai, sempre fui muito competitiva. E aí eu comecei a jogar tênis, aí jogava, federação, isso. E, só que daí, quando você é primeira classe depois de velho, você começa a encarar aquelas primeira classe da época desde jovem. Então, era Patrícia Medrado. Era uma delícia tomar de 6-0. Era uma honra. Uma honra, perdia de uma personalidade. Pelo menos de alguém, claro. E aí, mas eu segui um tempo ainda jogando, porque na intermédia era uma delícia, né? Era menos profissional do que hoje em dia. Hoje em dia é meio profissional. Porque naquela época a gente podia beber e ir para quadro. Hoje não pode mais beber e ir para quadro, que as pessoas exigem que você... Eles querem que você ganhe, você performe. Antigamente era diferente. E menos violência também, enfim. Mas o mundo também era menos violento. Mas vamos em frente com a questão do esporte, porque eu continuei fazendo... isso tem a ver com a minha qualidade de vida, que isso faz parte da minha vida até hoje. Porque eu
eu jogava voleibol no Pinheiros ainda, não era tão profissional como é hoje. Então, mesmo eu, depois de formada, era residente, eu ainda treinava no clube e jogava voleibol, entendeu? Era uma coisa... E aí, e tem a ver com a minha qualidade de vida, porque quando eu me formei, eu falava assim, se eu conseguir ter qualidade de vida aqui em São Paulo, eu fico, senão eu vou lá para Itapetininga trabalhar num posto de saúde e montar um consultório do lado do posto de saúde, entendeu? Você teve o esporte como uma coisa importante para... E ainda tem, né? E ainda tem. Então, o primeiro dinheiro que eu tive na vida, assim, que dava para comprar alguma coisa, eu comprei o título do Pinheiros. Belo investimento. Eu não tinha carro, andava de ônibus, mas comprava de... Todo mundo falava, por que você não comprou carro? Eu falei, porque não me interessa. Não, entendeu? Super investimento. Porque eu não acho, me interessa pra hoje mim. Vale bem um título. Hoje vale bem um título Pinheiros. É porque não me interessa. Bom, eu desviei do assunto, perdão. Não, mas aí você... Não. Imagina o que era hematologia à época da sua faculdade. A hematologia surgiu ou muitas coisas surgiram antes da Na verdade, hematologia? antes disso, quando você estava na faculdade, porque eu lembro que eu decidi se fazer hemato no 6º ano. Quando que você falou, vou ser hemato? O meu foi depois disso. Depois porque, disso. Então teve alguma coisa antes, né? durante a faculdade, eu queria fazer endócrino. Endócrino. Eu acho que muito por aquela coisa meio racional. A fisiologia é a fisiologia, é aquela coisa que faz sentido, né? Hormônio, sobe, desce. Feedback. Entendeu? Eu acho que é meio por isso, né? Quando chegou no 6º ano, a dermatologia na Santa Casa sempre foi muito forte. E eu lembro do Dr. Nelson Proença, era o chefe na época da... E aí eu falei, nossa, a dermato é muito legal, mas não é essa dermato de botox pra cá, preenche pra cá, preenche pra lá. Era gonorreia. Sim, entendi. Misturado com sífilis, aquela história. Não, não necessariamente, mas as doenças sexualmente transmissíveis. Entendi. Era doença mesmo, sabe? Sim, era sintomática. Era de patologia, né? Bom, enfim, tem nomes mais elegantes para o que eu disse, mas ficou subentendido para a audiência. E aí você ficou entre endócrino, dermato... Não, mas muito forte essa coisa de ir para dermato mesmo, entendeu? E aí eu tinha que prestar vestibular, não, prestar... Residência. Exame de residência. E naquela época você era obrigado a fazer clínica para depois fazer uma especialidade, ou você já prestava a especialidade, mas fazia a clínica primeiro e tal. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer dermatologia, vou primeiro fazer clínica, já que eu pensei em endócrino, pensei em dermato, vou fazer clínica e depois eu tomo essa decisão. Até hoje o Dr. Nelson Proença, até hoje não necessariamente, até muito pouco tempo atrás ele fala, nossa, não me conformo que você não foi fazer dermato, porque daí eu fui fazer clínica e nos meus 2 anos de clínica, no 2º ano, as pacientes com leucemia me pegaram, entendeu? Então, você sabe que a primeira paciente de leucemia mieloide aguda que eu cuidei até hoje está viva. É mesmo? Que demais, que demais, cara. Impressionante. Que demais. E era uma menina, tinha 16 anos naquela época. E aí essa história de se envolver com o paciente tratando leucemia mieloide aguda, que sempre foi difícil, melhorou um pouco, né? Mas sempre continua difícil. Continua muito difícil. E aí Isso pegou para você? Pegou, e aí eu falei não, então eu vou fazer hematologia, só que não tinha ainda residência de hemato na Santa Casa. Tá. Eu fui a primeira residente. E quem era hematologista à época? Eu, quando eu tive aula de hematologia no 4º ano, era assim, que as pessoas que davam aula, Dr. Valdir Golim, que sempre foi um chefe do pronto-socorro, dava aula de coagulação, o doutor... Ai, gente, fugiu o nome dele agora, mas dava aula praticamente de benignas. Essas coisas assim. E o Chiattoni é um jovem, começando ali na hematologia. Ele ainda é jovem, né? Não, ele ainda é jovem. Ele ainda é jovem. E ele, tomara que ele escute esse podcast, que ele vai ficar bravo comigo, porque ele com aqueles slides fundo preto. Como chamava aquele escrito em branco? Que era um... Isso. É isso que eu tenho. Transparência. Não. Isso é... Não, a gente usava muito isso, retroprojetor. E quando fazia slide, a gente fazia aquela coisa negativa, né? Tinha como se fosse uma foto. E não tinha esse negócio de corrigir, porque era tudo...
Você... Ditado na máquina. Não é, porque hoje você fala digitado, você está falando em computador, mas aquilo que é digitado na máquina, ou enfim. Quando melhorou muito os slides, o fundo virou azul, mas ainda escrito em amarelo, né? Pô, enfim. Mas enfim, aí eu fui a primeira residente de hematologia, então, entendeu? E na verdade, naquele momento, além de eu me interessar pela doença, que a Antônia também estava querendo caçar alguém para fazer residência de hematologia, e eu fiquei muito interessada em hematologia, então eu fui a primeira residente, e aí daí que começou a residência de hemato na Santa Casa. Então, quando nós começamos, um outro colega começou fazendo estágio, Nani, e nós começamos. Então, naquela época, eu fazia absolutamente tudo. Benigna, coagulação. E eram pouquíssimas pessoas que faziam hemato, né? Porque o que eu saiba ainda tinha colégio com a, né? Não, era muito pouco. A gente fez HC, mas assim, tem a história do professor Michel Jean, e, enfim, tem aquele livro da história da hematologia é muito legal. Mas são poucas pessoas, né? Sim, e o professor Michel Jean, que a Tânia sempre teve muito contato com o professor, tanto que o nome do nosso ex-centro de pesquisa lá da Santa Casa era professor Michel Jean. Centro de Estudos. Centro de Estudos, professor Michel Jean. Medula tinha que contar 500. E o Chiattoni era sempre... Porque o Chiattoni ficou uma época também... como um fellow, mais ou menos, do professor Michel e tal. Sim. Então, a gente tinha bastante contato. É isso que eu ia falar. Michel. Eram poucos, mas deviam ter contato. Eram poucos, mas muito contato. Claro. Era muito contato, muito contato. E aí, dentro da hematologia, obviamente, você viu tudo. Porque você pegou uma época da hematologia que você fazia coagulação, anemia. Fazia absolutamente todos os ambulatórios. Ficava 24 horas por dia no hospital, fazendo ambulatório, enfermaria, tudo. Você gostava de citologia? Você gostava de citologia? Eu gostava de citologia e a gente teve, assim, um professor maravilhoso, que era o Saraiva, que era uma das últimas relíquias, inclusive, de citologia, né? E eu fico muito feliz, porque eu, na verdade, eu gostava, fazia, e eu via muito anátomo-patológico e imunistoquímica, que naquela época não existia. Não existia, estava começando, mas eu frequentava muito a patologia com o Roberto Pinto Paes, então eu frequentava absolutamente tudo. Eu acho que muito legal da história da Santa Casa de Citologia, por exemplo, foi uma pessoa que carregou toda essa história dessa citologia mesmo. Citologia mielograma. Mielograma, conhecer célula, tá? Óbvio que hoje tem a citometria que ajuda bastante. É a Cristina Bortolheiro, que é uma maravilhosa, que essa manteve a citologia raiz também, desde a época do... Eu tive a doutora Beatriz Baitler, não sei se você teve. Sim. São pessoas que continuam até hoje, né? Até hoje tem... esfregaço. E ensinando super. E a Cristina continua lá na Santa Casa e os residentes aprendem muito com ela. Claro que hoje tem toda a citometria tal, mas eu estou falando da citologia raiz mesmo que eu estou falando. Mas fazia tudo. Eu ficava 24 horas no hospital, morava perto da Santa Casa e ficava lá dentro. E até que depois nós começamos a separar os ambulatórios, etc. E as coisas foram a especialidade foi crescendo, né? Foi vindo mais gente, mais assistente, mais colega. Então, mas eu te conto que na época não tinha quimioterapia na Santa Casa, não tinha um ambulatório para fazer quimioterapia. Na época eu, o Chiattoni, o Zeca e o Hernani, nós montamos um serviço de oncologia no IAVC para atender os pacientes da Santa Casa. Então, eu atendia ambulatório, depois eu pegava toda a medicação que a gente tinha dessa clínica que a gente tinha, ia lá no Instituto Arnaldo Veloso, que foi aqui na frente, porque a gente fez um contrato lá, aí eu aplicava o quimioterápico neles. Entendeu? Nossa, entendi. Então, eu fazia diagnóstico, prescrevia e fazia o tratamento mesmo. Entendeu? Só que naquela época, né, gente, quimioterapia era assim, você tinha no máximo uma ciclofosfamida, corticoide, era o que se tinha. E você estava brincando comigo no começo, lógico, da diferença, mas você pegou Bireme também, né? Ou seja, para pegar um artigo... Lembra disso? Você ia lá, ia na casa desse filho esperando... Não, então por isso eu tô falando. A história, eu acho que para quem nos assiste, é importante que a gente diga que você fala assim, bom, você é quase da minha geração, mas enfim, a gente
A coisa começou a Ele mudar. toda hora quer dizer que você não é tão mais novo que ele, né? Mas ele não é tão mais Toda novo. hora. É que eu sou um grisalho jovem. Não, mas é importante. Toda hora ele quer. É importante dizer isso. Você tá forçando, forçando. Não, é importante dizer isso. A hematologia tem uma mudança radical nas últimas 2 décadas, assim. Acho que esse é o ponto. Por isso que é interessante a gente entender essa paixão. O mieloma, antes de surgirem novos medicamentos, e surgirem medicamentos efetivos ali, do que a gente tinha até o final do século XX, já foi já pingou uma atração na verdade, o que me levou a cuidar dos pacientes com mieloma foi exatamente porque ninguém ligava para esses pacientes, entendeu? E aí cabe uma pergunta que a gente já teve de outros colegas e convidados. Foi uma escolha, ou tipo assim, já tinha gente fazendo linfoma? Não, eu não sou desse tempo, não. Não eu sou desse sobrava. tempo, tudo. Sobrava. Eu não sou dessa época, não, porque nessa época as pessoas escolhem porque falam, não, já tem gente lá e pela idade ele não vai morrer nem vai sair. Então é melhor ir para cá. Não, as pessoas pensam assim mesmo, mas na minha época não foi assim. Primeiro porque o Chiattoni, que foi meu mentor, meu chefe, nem é tão mais velho do que eu, assim, entendeu? Ele já era jovem. E, né, papai? Mas, então, não foi isso. Foi que era a doença que realmente as pessoas menos se importavam, entendeu? Porque, como eu disse, quimioterápico naquela época dava para contar numa mão, entendeu? Você não tinha. Gente, antraciclina é da década de 70 e no Brasil, na década de 80 que você começou a usar, efetivamente. Você não tinha, entendeu? Tinha um delay, né, de chegada. Sim, teve, super. E, então, só que o paciente com mieloma, infelizmente, hoje ainda demoram muito para fazer o diagnóstico, mas era aquele ambulatório, sempre de maca, cadeira de rodas, paciente com catéter, porque era insuficiência renal, paciente todo... Né, não estou dizendo que ainda não é assim, porque infelizmente em muitos lugares é assim, mas era o último paciente que os residentes, ou que começaram, mesmo depois, quando já... Porque eu fui a primeira, mas depois vieram outros residentes. Como o ambulatório era todo de oncohemato, largava os melomas por último, pegava mais um linfoma, isso aqui, uma leucemia. entendeu? Porque, mas eu rapidamente fui organizando os ambulatórios, separando por doenças, entendeu? E no ambulatório de mieloma, eu trouxe pessoas de outras especialidades para ajudar a cuidar dos pacientes. Então, hoje, quando as pessoas pensam em multidisciplinar, pensa na tecnologia do multidisciplinar. Eu, na época, não, né? Porque eu queria que as pessoas me ajudassem a cuidar daqueles pacientes. Então, no ambulatório de mieloma, não tinha tratamento, porque não tinha droga naquela época. Gente, 1984, melphalan, prednisona e olhe lá. E então, mas a gente tinha um ortopedista, na verdade, era um especialista em coluna, radiologista, radioterapeuta, um nefro, que eram as pessoas para ajudar a acompanhar, a cuidar dos pacientes. Quer dizer, o que você tinha de tecnologia? Zero. Não tinha. Mas era essa a ideia de... Já entender que precisava ter um grupo multiprofissional para poder cuidar dos pacientes, entendeu? Não, e estudar também, né? Um ortopedista ter mais mão com mieloma, porque, enfim. Como eu acho que vocês até já comentaram, o paciente, até hoje, um paciente com diagnóstico de mieloma, o primeiro médico não é o hematologista. O primeiro médico é o nefro, o ortopedista, o geriatra, o reumatologista, etc. e tal, né? E, enfim, mas sempre... Eu sempre tive essa visão do cuidar mesmo do paciente de uma forma multidisciplinar mesmo e estar muito atenta a tudo, entendeu? E mieloma me mostrou isso logo cedo, porque eu acho que toda a medicina deve ser assim, só que o mieloma me mostrou isso muito na cara, assim, por ser uma doença onde, obviamente, os pacientes têm um monte de alterações complexas. Diferentes lugares. Diferentes. E você, desculpa, e você acha que essa multidisciplinaridade hoje em dia se perdeu um pouco no tratamento do mieloma? Como você sente? Eu acho, porque a questão...
Hoje eu vejo, eu vejo os centros assim, quem está dentro de um grande centro e monta um centro assim de mieloma, acaba colocando todos os especialistas, tudo aí. Ok, mas eu vejo muita gente, eu por exemplo trabalho numa clínica, em um consultório, não dá para eu ter todas as especialidades ali dentro. E por outro lado, tem um pouco de dificuldade de um especialista entender a minha linguagem. Uhum. Então, muitas vezes, eu acho que as pessoas vão tanto em cima dos seus interesses, que eu tenho algumas pessoas, por exemplo, Nefra, eu tenho algumas pessoas que dá para eu mandar, porque a gente fala a mesma língua, entendeu? Uhum. Ortopedista, a mesma coisa, estou dando risada, porque vira e mexe eu falei, eu vou mandar paciente para você, mas é para você colocar uma haste profilática, por favor. Já vai encomendado assim, Encomendado. não é para... Não, enfim, mas eu acho nesse sentido um pouco, sabe, Fábio? Mesmo pessoas que criaram dentro de grandes hospitais um centro para mieloma, eu não vejo esse comprometimento tão falando a mesma língua, não sei se eu estou enganada, porque hoje em dia eu não estou num grande centro, estou numa clínica que não tenho todas as especialidades, mas eu enxergo um pouco, eu não vejo, então, não sei como vocês veem isso. Entendi. Mas quando você estava falando, puxa, a gente não tinha nada e de repente chega a talidomida, depois bortezomib, enfim, ainda tem um abismo enorme em relação ao privado e ao público, mas em que momento que você está lá, se dedicando praticamente toda a tua carreira dentro da Santa Casa, com as restrições que a gente sabe são tão conhecidas, em que momento que você sente a necessidade e faz um turning point e fala assim, eu preciso mudar o status quo do que está aqui, ou seja, existe coisa melhor lá fora, tem medicamentos que podem ser usados, a gente pode trazer pesquisa, ou eu preciso organizar os pacientes, eu preciso organizar médicos que têm o mesmo interesse, porque acho que isso chama muita atenção na sua trajetória. Né? E acho que esse é o ponto importante que a gente queria ouvir também, um ponto importante. Em que momento que você podia ter ficado lá chorando as pitangas e falando, putz, estou aqui no SUS, é assim mesmo, os pacientes é difícil mesmo, e você decide dobrar as mangas e falar assim, não, a gente vai mudar o status quo disso aqui. Na verdade, desde o princípio, eu sempre tive a visão de que os ambulatórios tinham que ser separados, porque eu repito, sou dessa época que você atendia toda a hematologia junto, que tinha que separar, que você tinha que se organizar, porque até hoje eu sempre entendi que só se você estando organizado que você vai conseguir realmente seguir, e não necessariamente em termos de tecnologia. A Santa Casa sempre foi uma faculdade isolada, não é uma grande universidade, a gente não tem na Santa Casa um centro especializado em determinadas sub-áreas, vamos dizer assim, né? Naquela época. Hoje já está diferenciado, mas naquela época não. Então, eu acho que você ir se organizando, sempre, a minha direção sempre foi essa, organizar para ser olhado. E isso é uma mensagem que outro dia até um jovem que veio para uma preceptoria na minha clínica falou, que mensagem você me daria eu que estou começando dentro do serviço público? É essa. Falei, organize seu ambulatório. Está interessado em mieloma? Organize seu ambulatório. Não adianta você sair dizendo, eu tenho, sei lá, 100 pacientes com mieloma. Isso não serve de nada. Quero saber como é que eu recebi esses pacientes, como é que eu tratei esses pacientes. Eu tenho que conhecer o meu universo. E você precisa conhecer. Registro dos dados, análise dos dados. Claro. Análise dos dados. Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho. Eu falei, não vai ser todo mundo que vai ganhar o prêmio Nobel, entendeu? Então, mas se você consegue se organizar, as pessoas vão te procurar, porque é necessário. Sim. Então, isso foi uma coisa que eu sempre me organizei, e as pessoas até hoje, quem foi meu residente, ou as pessoas que trabalham comigo hoje que foram meu residente, lembram ainda de como eu fazia. Obviamente que eu tinha pastas e mais pastas, eu ia de mala no ambulatório, tudo separado, doença por doença, entendeu? Não tinha computador naquela época, né, gente? Desculpa. Então, eu tinha as fichas dos meus pacientes, fora o prontuário do hospital, eu tinha as minhas fichas independentes do hospital, porque sempre o serviço de arquivo do hospital sempre foi muito complicado, né? Tudo muito misturado.
Até hoje, eu acho que todos esses TASI e tudo isso que tem na vida, eu acho uma bagunça, se vocês querem saber por quê. Não, eles são mais para gestão do que para a área médica, não sem dúvida, total. Não é? Total. O sistema prontuário do Einstein, o CERN, ele é muito bom para gestão, mas... Não, quase todos os sistemas, eles não são focados para uma análise crítica do... Obrigada, porque... Não, mas é isso mesmo. Não, a gente sabe disso. Né? E, então, eu sempre fui realmente muito organizada nesse sentido, de ter tudo separado, tal, de separando os ambulatórios, eu guardo até umas relíquias. Então, quando eu chegava nos ambulatórios, era muito engraçado, porque os residentes pegavam o prontuário da Santa Casa, mas iam atrás das minhas fichas, que até hoje tem fichas que eu montei, que as pessoas usam. Então, eu acho que é uma coisa de ir se organizando mesmo, porque não adianta você dar o outro passo se você não tiver organizado, você não mostrar... O primeiro passo você organizou a casa. Saber o seu universo. Mas conhecer o universo e bem conhecido. Eu te falo porque quando... E muito cedo, já na década de 90, em 1998, Bom, todo mundo lembra do José Carlos Barros, que foi assim, uma pessoa importante também na minha formação, que é ator e meu mentor, claro, mas José Carlos Barros também, assim, Zeca, totalmente. E o Zeca sempre teve aquela coisa de que tudo que fosse dos Estados Unidos era muito melhor do que todos nós, entendeu? Não, a visão dele, mas ele fazia muito de propósito, para mostrar pra gente, né? E isso eu lembro, quando eu fazia internato no 5º ano, tinha que dar plantão, ver os pacientes e apresentar um artigo pro Zeca de noite, de madrugada, entendeu? Mas ok. Zeca que me apresentou a International Myeloma Foundation. E aí... Que foi criado quando? Na década de 90. Aliás, foi em 90. Que é a história do MF, que foi que a Suzy Noves estava noiva do Brian Noves, e o Brian Noves foi fazer um check-up, e uma eletroforese de proteína deu um componente monoclonal, e aí eles descobriram que ele estava mieloma, e o Brian Dury foi um médico do Brian Noves. Depois, quando o Brian Noves morreu, a Suzy Noves casou com o Brian Dury, que era o médico do marido dela. Nossa, essa história eu não sabia. E aí eu vi até que vocês comentaram, o Dury Salman não é 76, é 75. Mas eu não sou 70, 71. Não, aí você tá sendo muito... Não. Nós estamos tentando lembrar. Tá certo. Veja, não era, poxa. Não, mas aí é muito preciosismo. Mas eu vou aproveitar essa passagem. Então, nós estamos falando em 90, estadiamento clínico. Estratificando a doença. Tem uma passagem no Imperador de Todos os Males que fala o seguinte: os caras vão para a Holanda, onde estão estudando inibidor de tirosina quinase. Sem propósito, entendendo o papel de tirosina quinase em proliferação e diferenciação celular. Um americano vai para lá e fala o seguinte: putz, a gente podia usar isso em leucemia. E aí o cara responde o seguinte: você acha que eu vou investir numa doença que tem 1 para cada 100 mil habitantes? Aonde foi o turning point do mieloma? 1% de todas as neoplasias que alguém chegou e começa a estudar e fala assim, não, a gente vai começar a investir nessa doença em indústria farmacêutica, porque na verdade essa é a virada. A hora que a indústria farmacêutica fala o seguinte, bom, a gente pode mudar a história desses pacientes, mesmo que sejam pacientes mais idosos, porque mudou a questão da faixa etária, da expectativa de vida. Você vivenciou isso, ou seja, a mudança de que de repente, olha, surgiu um medicamento novo, e agora mais um, e agora está se estudando um outro, que vai demorar para chegar no Brasil. Como é que foi essa mudança? Porque ainda tem um pessoal muito jovem, ali no final dos anos 90, mas principalmente no começo aí desse século, onde chega inibidor de proteasoma, onde começa a se falar de imunomoduladora, quinta lidomida, lenalidomida fora, porque isso aí começa a mudar efetivamente a resposta do tratamento de muitos dos pacientes. E aí, como é que foi a mudança e como é que você percebeu e falou assim, opa, a gente tem que fazer parte disso efetivamente, os meus pacientes que estão aqui todos organizados, porque essa transformação, Vânia, que é interessante, não é só a gente ficar esperando o medicamento chegar. Você moveu de alguma maneira e colocou o Brasil, e junto com outros, obviamente, um abraço aí para a doutora Graça, que ensinou mieloma múltiplo para a gente também, doutor Ângelo Maiolino, tantas pessoas, mas assim,
que colocam o Brasil no mapa e falam assim, olha, a gente tem uma população gigantesca de pacientes com mieloma múltiplo que sabem, por médicos que sabem tratar, aonde foi essa virada? Então, eu preciso voltar um pouquinho só para dizer que o Zeca me apresentou o International Myeloma Foundation e eu fui atrás do International Myeloma Foundation. Que é Vânia Hungria, Brasil. Você foi lá. Entendi. Fui. Você bateu na porta deles? Bati na porta. Era isso que eu queria. Bati na porta e incentivada pelo Zeca, obviamente. E eu fui lá e eu também, naquela época também, eles estavam começando, né? Tô falando 98, eles tinham 8 anos. Então, o que eles faziam? Naquela época era praticamente para paciente, para educar paciente, entendeu? Não tinha ainda International Myeloma Working Group, Sim. etc e tal. Então, em 98, eu fui lá e eles tinham um manual do paciente. Uhum. E aí eu falei que eu sou do Brasil, tenho tantos pacientes, assim, assado, eu gostaria muito de saber se eu posso traduzir para o português esse manual. Certo. E foi a minha primeira ligação com eles. Uhum. Daí eu traduzi o manual, claro que à mão, digitando, entendeu? Eu distribuí aqui no Brasil e a IMF colocou no portfólio deles todos lá, olha, agora temos um manual do paciente em português. Que ano isso? 90? 98, 90. Século passado. E foi a minha primeira coisa internacional, foi isso. Foi traduzir um manual do paciente para o português naquela época. Que legal. Entendeu? Cara. E você sempre foi muito bem recebida na É isso que eu ia falar. Super. E aí foi atrás do Brian Dury e falou assim, quero fazer um estudo de epidemiologia no Brasil, entendeu? E aí lá fui eu, 200 pacientes, vão ver quais as características epidemiológicas. Chegamos a fazer alguma coisa, inclusive na época que a gente estava tentando identificar fatores de risco para mieloma. Brian Dury sentava comigo e falava, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Foram os meus primeiros contatos, entendeu? Que legal. Claro que depois, em 2004, a Cristina Bachistini fundou a International Myeloma Foundation da América Latina e tal, mas aí já é outra história, eu estou falando muito tempo antes. Então, o meu primeiro contato internacional foi procurar o Brian Dury e a Suzy Noves e falar, quero fazer alguma coisa com o Brasil, entendeu? Quero pôr o Brasil, de certa forma, fazer a gente mostrar. E foi com o manual do paciente. Agora aconteceu uma coisa muito engraçada, porque daí eles imprimiram tudo bonitinho e tal, e ficava lá. E aí chegou um pessoal de Portugal e falou, o que é isso aqui? Isso aqui não é português. Português brasileiro, né? Português brasileiro. Você acredita? Eu falei, então tá. Então tá bom. Então tá. Ora, pois, botou no manual aí. E depois disso e eu comecei a fazer essas coisas, tanto que não só comecei a fazer isso no Brasil, como comecei a convidar o pessoal da América do Sul para participar. Então, a minha primeira apresentação falando do mieloma múltiplo na América do Sul foi uma apresentação que eu fiz em 2001 no Canadá, em Banff. Nossa, E aí fui construindo em cima disso, mas começou dessa forma. E quando, em 1999, saiu a publicação da talidomida em mieloma, que eu não sei se vocês sabem, né, mas quem incentivou a usar talidomida em mieloma não foi um expert em mieloma, foi a esposa de um paciente. Conta essa história. Eu sei essa história por cima, mas você deve saber com mais detalhes. Essa história é muito legal. Então, tinha saído, ela era o biomédico, tinha alguma formação, a esposa de um paciente, e tinha acabado de ser discutido na literatura a ação antiangiogênica da talidomida, e tinham identificado, então, um aumento da angiogênese em medula e em mieloma, entendeu? E ela foi e falou para o Balogun, por que não usar no meu marido que estava já... tinha uma recidiva, não sei que linha que estava de tratamento,
E foi aí que usaram a talidomida no paciente por sugestão da esposa do paciente, entendeu? Gente, sempre essas Ouviram histórias. essas histórias. Incrível, né? Sensacional, sensacional. E aí, naquele momento o Brasil ficou bem, viu, gente? Só naquele momento, porque tinha talidomida aprovada. Hanseníase, né? Por conta de hanseníase, daí a gente imediatamente começou a usar mieloma, então a gente achava, nossa, agora nós estamos... Tratamento de primeiro mundo. E logo em seguida, começaram os estudos com inibidor de proteasoma, que daí eu já tinha mostrado que a gente era organizado, que tinha pacientes, já tinha publicação em epidemiologia, tal. Então, o primeiro estudo internacional em mieloma foi um acesso expandido com o inibidor de proteasoma bortezomib em pacientes recaídos. Que ano? 2005. Então, 2005. Eu lembro até a publicação em 2005 eu era R1 de hemato. E aí eu lembro... no ambulatório, a pessoa falou, não, vai começar um estudo de bortezomib, vai ter acesso a essa droga nova, inibidor de proteasoma, etc. Ainda EV, né? Então, E foi muito legal porque eu lembro bem, um comentário importante, né? Que eu acho que foi até o Guilherme que falou em outro podcast que eu ouvi, a pesquisa clínica, ela é importante para o paciente, porque tem acesso à medicação, para o médico que aprende precocemente a manejar aquela medicação, para o estudo clínico, obviamente, para mostrar os resultados, etc. e tal. Então, o ganho é muito maior do que todo mundo pensa, né? Porque as pessoas não contabilizam muitas vezes isso. Por que eu estou falando isso, lembrando do bortezomib? Porque o efeito colateral do bortezomib, que era a neuropatia, era um desconhecidíssimo para a gente, entendeu? Então, eu quando vi aqueles pacientes massageando a perna no ambulatório, não sabia do que se tratava, né? Óbvio, os pacientes, era neuropatia, que os pacientes ficam... com aquela sensação de perna gelada e etc. E tal. Então, esse é um grande exemplo para mostrar. Os pacientes foram muito beneficiados porque não tinham acesso ao bortezomib. Os médicos foram muito beneficiados porque aprenderam precocemente a manejar antes de você ter acesso à droga. E, obviamente, o resultado do estudo clínico que mostrou que era uma droga excelente para mieloma, etc. e tal. Então, isso foi só o começo da história, porque depois disso já vieram os outros inibidores de proteasoma, o bortezomib, depois veio o estudo carfilzomib, o Endeavor, que o Brasil participou, depois vieram os estudos com anti-CD38, os estudos com DAR, os estudos com ISA, e a velocidade disso que me impressiona, porque... esses estudos, a gente estava tentando lembrar exatamente a data, foi 2005. Só que isso, depois só em 2007, 2008, o Endeavor, a gente participou até do estudo com panobinostat, e era um ano um estudo, outro ano estudo, outro ano estudo. Na verdade, hoje, quantidade de estudo, com todos os alvos, vamos dizer assim, e com todos os pilares de medicação, de combinação de medicação, de primeira linha. Então, hoje a gente participa da maioria dos estudos internacionais que estão levando a aprovação de drogas ou que estão levando a aprovação de combinação de drogas, mudando de linha, entendeu? Então, hoje a gente faz parte, antigamente era um acesso expandido que nem era assim o mais representativo para o mundo. Para o mundo que está acostumado em pesquisa clínica, não era o mais representativo, acesso expandido, né? Hoje, o que a gente tem? Nós participamos do estudo Castor, por exemplo, que saibam que eu tenho paciente em uso de DARA até hoje, entendeu? 15 anos. Enfim, o nosso paciente foi o primeiro daratumumab da América Latina no estudo Castor. Claro, o estudo mostra o resultado, não estou discutindo o resultado, mas eu tenho um paciente do SUS que toma daratumumab até hoje. Quer dizer, eu sempre falo para as pessoas, é um paciente? Sim, mas para mim significa muito, entendeu? Tem um paciente do SUS que foi submetido a esse tratamento. Então, a gente já participou do estudo com anti-CD38, com venetoclax, no estudo Bellini. Hoje, bispecífico, combinado do jeito que você quiser, entendeu? Não era comum o Brasil participar de estudos clínicos que fazem essa mudança de paradigma. A gente era um acesso expandido, era isso. Hoje, a gente faz parte de estudos clínicos que estão mudando o paradigma do tratamento do paciente com mieloma múltiplo. Então,
do ponto de vista do Carticel, o Brasil participando de primeira linha, o bispecífico, segunda, terceira, e agora o Magestec 7, gente, que é um estudo de primeira linha, o braço controle é daratumumab, lenalidexa, que é o tratamento, na verdade, padrão para paciente que não é elegível ao transplante. Claro que agora tem os outros resultados do estudo Quant CD38 VRD da WinROS, o Cefeus vai sair esse ano também, que é daratumumab, e a gente participou, por exemplo, desses estudos. Bom, o que eu quero dizer é que não dá para comparar. Então, antigamente era um estudo clínico a cada ano, a cada 2 anos. Hoje, eu digo para você que, neste momento, a gente no Brasil deve ter uns 50 estudos, não estou falando recrutando, mas correndo de alguma forma em mieloma múltiplo, entendeu? E nós estamos falando de quantos pacientes? Você sabe, centenas de pacientes. Centenas de pacientes. Para o SUS, pensando que a maioria desses medicamentos eles não estão disponíveis no nosso sistema único de saúde, é uma coisa que faz muito uma diferença. Uma diferença enorme. E volto a dizer, fazer nome para todos. Um exemplo que eu acho que é importante a gente comentar aqui é que antes a gente nem aparecia em autoria dos estudos porque também não tinha um N maior de pacientes, mas a gente sabe que não é só isso que conta, na verdade, como política de publicação. Né? Então, eu acho que o anticorpo monoclonal conjugado, um ADC, que é o belantamab mafodotin, mais conhecido como Belamaf, o Brasil participa de vários estudos com Belamaf, e que o DREAM7, que foi muito legal também, porque o desenho do DREAM7, que é Belamaf, bortezomib dexa versus daratumumab e bortezomib dexa, não exigia que os pacientes tivessem sido expostos à lenalidomida na primeira linha. Isso ajudou muito. Incluiu um monte de pacientes do SUS. Então, o Brasil recrutou muito paciente, entendeu? Tanto se não me engano, não, tenho certeza absoluta, porque eu recrutei 33 pacientes, foram randomizados, não recrutados, randomizados, e 75 pacientes no Brasil, e no estudo todo foram, se não me engano, por volta de 700, 800 pacientes. O que quer dizer o quê? No fim, o Brasil foi super bem representado nesse estudo. Os pacientes tiveram acesso, porque tanto faz cair no braço do Belamaf ou no braço estava muito bom para os pacientes. E 400 do Brasil foram autores no New England. Então, você é principal autora no... Que acho que, então, assim, primeira autora. Isso hoje coloca o Brasil, e eu acho que eu falei isso também no outro episódio que você tinha comentado, que é uma maturidade não só dos médicos, agilidade em reconhecer os pacientes, uma rede hoje integrada no grupo de pesquisa clínica, onde você consegue referenciar um estudo que não está aberto no seu centro, mandar para outro. A ênfase que a gente fala para a equipe multiprofissional que trabalha com pesquisa clínica, você sabe que a qualidade é exigida, a indústria e a CROs exigem essa qualidade, e acho que o Brasil, assim, na minha opinião, e acho que todos nós concordamos, atingiu um nível de maturidade com tudo isso que você resumiu agora, que torna o Brasil não só para o mieloma, como para outras patologias também, né? A gente nunca foi tão contemplado quanto, né? Falando em Manten, ADC, claro. Não, Manten. Ainda eu acho que para algumas doenças eu vejo ainda que falta um pouco, mas eu acho que para mieloma múltiplo, linfomas, de modo geral... E a quantidade de terapias que chegaram para mieloma, tem isso também, né? Eu acho que a gente avançou muito, mas queria só puxar aqui, então, o que a gente pode dizer da sua jornada nessa coisa... envolver com pesquisa. Você foi de começar em 98, traduzindo o manual para o português, e 26 anos depois... Você tem uma publicação como principal autora... Que, para quem não sabe, é a revista mais respeitada na medicina. Sem dúvida. Como primeiro autor. Realmente então, uma jornada e é um feito. Uma jornada de respeito, e é uma coisa... orgulho de ver. E nessa jornada, eu acho que uma pergunta que é preemente, isso é importante, acho que é um dos motivos de você estar aqui. Dentro dessa jornada, muito se questiona ser mulher, ser latino-americana,
e as decisões que você teve que tomar na sua vida para ter tanto tempo dedicado à pesquisa, aos pacientes, a um centro como esse. Resume um pouco como que foi isso, como é isso foram hoje. Foram desafios para você? Foram dificuldades? Super, né? Daí a minha professora não falou que não era para você me ensinar porque eu era mulher. Não, mas foi passando, mas assim, hoje... Não tinha nem entrado na faculdade. Não tinha nem entrado na faculdade ainda, já tinha uma professora falando... E o marido dela era médico, entendeu? E ela é uma baita professora. Uma das primeiras vezes que eu vi o Felipe Morro aqui no Brasil, ele falou assim... Eu não entendo por que tanta mulher faz hematologia no Brasil, porque a gente não vê isso, né? E é um fenômeno mesmo assim. Ele tinha acabado de vir de um congresso, de uma aula no Japão, então ele falou assim, a diferença não é enorme. Mas olha... Mas sobre isso, assim, como você comentaria esse lado da jornada? Quando você foi falando assim... mulher latino-americana, e foi falando assim, vamos fazer uma estratificação, score, 1 ponto. Não, porque são estigmas. São estigmas, ou não? Não é? Sim. São estigmas. Claro que isso absolutamente... Que hoje acho que já não é mais, espero, mas... Mas hoje tem um outro probleminha. Mas sim, isso conta. Sempre contou, obviamente. Isso contou. Como um desafio, você disse. Como um desafio, entendeu? E eu posso dizer para você que, de novo, essa publicação no New England, eu fiquei muito feliz, muito realizada. Mas não é uma coisa, não foi uma coisa minha, né? Obviamente, é uma coisa que cresceu assim no Brasil, entendeu? O Brasil cresceu em termos de pesquisa, é tudo que você falou. O Brasil cresceu em termos de pesquisa, o meu grupo, obviamente que eu não fiz nada disso sozinha, obviamente que as pessoas que trabalham comigo me ajudaram a construir tudo isso, ninguém faz nada sozinho, que nós sabemos disso. Enfim, agora o fato é que é impressionante como eu escutei coisas do tipo assim, a primeira mulher como primeira autora, entendeu? Assim, ainda agora, assim, recente agora, você... a primeira mulher, assim, né? Eu escutei... Ouvindo aqui do Brasil ou fora? De todos ou os lugares, ok. Entendeu? Ok. Eu ouvi comentários do tipo assim, nossa, da América Latina, do Brasil... Tá vendo? Então entendeu? Foi, não é uma coisa fora do... E não é da minha cabeça não, porque meus amigos escutaram, a ponto de um dos comentários eu ir perguntar para uma pessoa, falar assim, eu entendi bem o inglês que ele disse. Entendeu? É isso mesmo, eu lá. Gente, eu escutei umas coisas... tudo desnecessário, né, que não me afetou em absolutamente nada, obviamente, mas eu fiquei muito chocada de escutar determinadas coisas, sabe? Obviamente, porque eu fiquei muito feliz, fiquei realizada, porque, gente, e deve ter gente que fala, nossa, que sorte, né? Então, mas o motivo de ter um podcast nesse é que eu acho que o Brasil tem uma cultura disso, de não olhar. Então, acho que assim, a oportunidade humilde que se dá para quem está nos assistindo, seja ligado a qualquer área de saúde ou que tem algum interesse, é entender que essa é uma jornada de décadas, que ela permeia a sua vida, permeia a vida de vários, porque a gente também entrou nessa, estamos nas pesquisas, com a oportunidade de ter pacientes. Então, tudo isso que você está contando, gerações também estão usufruindo, gente mais jovem está se interessando em tratar mieloma, que era uma coisa que não acontecia. E aí eu aproveito para perguntar uma questão. Deixa eu só falar uma coisa. Essa linha que você está falando, eu acho que é super importante isso, porque para o pessoal que é jovem, eu lembro quando eu era um residente de hematologia, e olhava... Ninguém queria fazer mieloma. Não é essa questão. Eu queria falar assim, eu pegava e via um trabalho publicado numa revista, Blood, o nome de um médico brasileiro, hematologista, um doutor falou, porra, o cara conseguiu, né? Se o cara consegue, eu também posso conseguir. Eu tenho que lutar, eu tenho que saber os caminhos. Então isso que eu falei, dá orgulho, e também tem outra coisa, é inspirador para as pessoas, porque fala assim, eu tenho que seguir, mas como, novamente, não é um caminho... trilhado, você vai simplesmente é sorte que ali aqui vou publicar, não, é uma coisa que é um trabalho de anos fazendo. E veja, olha só, ela começa falando da jornada do registro dos pacientes. É um problema até hoje. Sim. É um problema até hoje. Ou seja, o que o GBLE tenta fazer? O registro dos pacientes é um problema até hoje. Ou seja, o primeiro passo que ela deu é um problema até hoje. Então, assim,
a gente não pode perder essa maturidade conquistada e ela só deve se multiplicar e gerar novos pesquisadores. Não é só pesquisa, tem médico aí que deve ser clinical trialist, mas não é o cara que está examinando lá o paciente. O meloma, o paciente com meloma é um paciente extremamente complexo. Eu diria que é dos mais complexos da oncologia. Agora, eu queria pegar o gancho da história do Grupo Brasileiro de Mieloma, que eu acho que isso... Que eu acho que é um outro ponto muito importante dessa jornada. É importante que a gente vem buscando isso há muitos anos, e eu acho que vem crescendo com muita dificuldade, mas a gente já está, a gente pelo menos vem dando alguns passos, né? Hoje no registro de mieloma a gente tem 2.400 pacientes no registro de mieloma. Agora é uma luta para as pessoas, porque as pessoas não têm tempo. A gente faz o registro, depende muito de cada instituição. Até porque é um registro que a gente quer ser totalmente independente de qualquer viés que possa existir com conflito de interesse. Então, a gente busca muito, como eu vou dizer? Qualidade do dado, da informação. Dado, exatamente. E a gente já tem algumas publicações com relação a isso. Esse ano, por exemplo, um dado que não está totalmente amadurecido, e que ele virou um dado muito importante, porque não tem na literatura, a gente levou para o IRRA os pacientes que fizeram DARA-VTD e lena de manutenção, porque não existe estudo clínico com lena de manutenção pós-DARA-VTD, mas o mundo todo fez isso, e ainda fez e faz, até porque não tem aprovações para outra manutenção nesse cenário. Então, são dados que pode até não gerar uma publicação no New England, mas interessa no mínimo para nós, porque é um tratamento que nós estamos fazendo. Então, eu acho que o registro serve não é para, de novo, ganhar o prêmio Nobel, não é para isso, entendeu? Eu acho que só de você conseguir mostrar o tratamento que nós estamos fazendo aqui, e muitas vezes até para as fontes pagadoras, etc., tal, isso já... Se você fizer um registro nacional, conseguir mostrar os seus problemas internos para tentar romper barreiras, já é extremamente importante. Mostrando as soluções, entendeu? Os resultados, né? Tem uma PFS incrível, é lógico, ainda um follow-up curto, mas que está maduro e que a gente tem a curva de tendência ali, né? E agora, depois, óbvio, da pandemia, alguns ganhos ficaram, que é essa questão do virtual, e nós temos feito pós-ASCO, pós-IRRA, Educacional Brasil. Educacional todo, Brasil, né? E a gente tem sentido um bom retorno em cima disso, sabe? Então, eu acho que, e assim vamos crescendo. E agora, eu já tenho pessoas que procuram o grupo brasileiro. Recentemente, o grupo do European Myeloma Network nos procurou para tentar fazer um trabalho em conjunto com o... Então, eu acho que fácil não é, mas passo a passo, eu acho que o Grupo Brasileiro de Mieloma hoje já é muito bem consolidado. Obviamente que tem muito para melhorar, mas eu acho que a gente já vem criando muita... E para dar um nó nessa, acho que coroando tudo isso, não é por acaso, então, que vamos ter International Myeloma Society aqui no Brasil. Nossa, muito então, bem lembrado. Bem lembrado, não? Em setembro. Bem lembrado. Bom, isso é luta de anos, e finalmente é o primeiro na América Latina. Então, legal. Isso... Também não é por acaso, obviamente isso é um reconhecimento, não só uma batalha, mas um reconhecimento de muitos anos. Muitos anos. Eu acho que essa jornada curou. Eu queria agora Eu queria só fazer uma pergunta, assim, que está contando muito assim, hoje, se você pudesse chegar para algum residente de hemato que está começando essa jornada de ser médico hematologista, o que você falaria para um residente hoje que está começando? Estudante ou alguém que tem... Eu volto a dizer, eu acho que primeiro eu vejo muitos residentes, as pessoas um pouco assim perdidas às vezes na sua escolha, sabe? Mas a gente nunca erra quando a gente escolhe para fazer o que a gente gosta, entendeu? E também tem que tomar uma decisão na vida, se eu gosto de cuidar de paciente ou se eu não gosto de cuidar de paciente. Eu acho que isso é fundamental. Sim. Porque o hematologista não consegue... Tudo bem, a gente tem diversas áreas na hematologia hoje, né? Então, mas eu vou falar da hematologia clínica. Cuidar da pessoa. Que é cuidar do paciente. Sim. Então, a primeira
coisa que eu acho que é gostar da especialidade, gostar de estudar e gostar de cuidar das pessoas. E eu acho isso muito importante, porque eu vejo que tem muita gente que eu não vejo problema nenhum se a pessoa não gosta de cuidar de paciente. Escolhe uma área que não necessariamente, não é? Sim. Mas eu acho que, eu ainda acho que essa hematologia de querer fazer hematologia já buscando uma subespecialidade, eu não estou de acordo. Eu acho que hematologia é buscar o todo da hematologia e depois você direcionar. Que eu não sei se é uma forma ainda um pouco antiga de pensar, mas a minha formação foi assim, e eu não arrependo de nem um pouquinho. Nem um pouquinho dos meus passos, entendeu? Nem um pouquinho. Talvez hoje, com toda a tecnologia, etc., as pessoas consigam andar um pouco mais rápido do que eu andei, entendeu? Mas não esquecer o básico. Mas não esquecer nunca o básico, a formação básica. Eu acho que a formação básica da hematologia, e eu acho que você precisa ter essa formação básica para depois você ir direcionando e direcionar para o que você mais gosta. Mas é gostar de fazer o que faz, eu sempre falo, é gostar de fazer o que faz mesmo, sabe? Isso é importante. Isso é importante. Super. Vânia, nessa jornada... E ser organizado. Aquilo que você falou mais cedo, conhecer o seu universo. Conhecer o seu universo para ir dando os próximos passos. Nessa jornada, algum arrependimento, algum desafio, algum momento que teve, que, enfim, mudou a tua trajetória? Quais foram os grandes, além de tudo isso que você contou da sua jornada, assim, você teve que abrir mão de alguma coisa, algum arrependimento, ou a decisão dessa dedicação à profissão, algum desafio que você teve no meio dessa jornada que possa ter mudado aí a sua trajetória? Eu sempre gostei muito do meu trabalho, sempre gostei de tudo isso. Tive meus relacionamentos, não tive filho. Eu não sei se eu não tive filho porque tanto trabalhei, ou se eu não tive filho porque não foi acontecendo, entendeu? Não foi uma decisão. Não, vou ter filhos porque quero trabalhar. Não. A coisa foi indo e... A coisa foi indo, até porque os meus relacionamentos duravam só 4 anos, porque eu perdi a paciência depois de 4 anos. Recaía. Sobrevida livre do relacionamento era curto. Recaía, assim, 4 anos e aí recaía. E aí, como hoje o meu marido mora em Recife, então eu fico pensando, se contar as horas que a gente fica junto, é capaz de não ter dado 4 anos, apesar de a gente estar junto há 20, entendeu? Boa. Então, eu falo isso porque às vezes as pessoas falam, nossa, você se dedicou tanto ao trabalho e não teve filho. Não foi isso, entendeu? A vida foi indo, entendeu? Não é assim, eu escolhi, não quero isso, não quero aquilo. O fato é que sempre, ser mulher e trabalhar muito, não é todo mundo que é outro problema, entendeu? Sim, não tenho dúvida. Imagina, na minha época, tenho 67 anos, então imagina na minha época, todas as minhas amigas de infância, todas casadas, com filho, cachorro, papagaio, neta, e enfim, e hoje todo esse meu grupo de amigas de infância, porque a gente sempre se encontra, aliás, a semana passada eu estava com elas, a gente viaja uma vez por ano, a vida delas é muito diferente da minha, óbvio. Aí quando eu encontro com elas, falo assim, agora você vai começar a trabalhar menos. Eu falo, escuto isso a minha vida inteira. 20 anos. Tem invejinha também, da liberdade de viajar e conhecer lugares. Não, mas eu acho que tem essa questão, as pessoas, muita gente sempre me cobrou muito, mas você... E aí você não o que é ter família? Ter família é ter todo mundo juntinho dentro de casa. Acho que família enfim, eu não acho que isso tenha comprometido a minha vida emocional, por exemplo. Entendeu? Porque isso é o reflexo, acho que, de muitas jovens médicas que estão nesse mesmo... Eu inclusive eu vejo, posso falar para a minha sobrinha, fez 30 ou 31 anos. Está casando agora, etc. E tal. Eu vejo as amigas dela. E eu vejo algumas dessas pessoas com essa ainda, porque o mundo tão moderno, sentindo a obrigação de
de não ser tão feliz, porque acho que tem que ter Tem que ter essa... a vida... Como eram os nossos pais ali. Casar, Belchior, família. inclusive, compôs essa música. Sim. Falaremos isso em outro momento do Happy Hour. Então, isso é uma coisa que, sabe, que todo mundo me pergunta, mas você não se arrepende de ter filho? Eu falei, nossa... E essa altura do campeonato ele já não estaria nem comigo também. Não, e arrependimentos não era só questão de filho, até de escolhas mesmo. Não, eu entendi, mas é que eu quis colocar isso porque isso é uma coisa que é uma coisa ainda que permeia, em 2024 que permeia, mundo, e porque eu vejo as pessoas mais jovens preocupadas com isso, entendeu? Sim, entendi. Que parece que você tem que fazer uma escolha entre profissão e família. Você não tem que fazer uma escolha entre profissão e família. Sim. As suas escolhas são no dia a dia, de ir fazendo. Mas eu não tenho nenhum arrependimento, nem de ter decidido fazer ortopedia, porque a minha família inteira fez ortopedia. Não, aí a gente fica feliz de você não ter feito ortopedia. Muito bom. Ainda bem, do nosso lado pelo aqui. contrário, aí não é arrependimento, ainda bem que você não fez. Mas eu tive alguns amadurecimentos grandes na minha vida com relação... que hoje já faz tempo, mas que foi um grande impacto na minha vida, foi quando eu fiquei doente, em 2008. Uhum. Tá. Você quer falar sobre isso? Não, posso... O que você teve em 2008? Talvez nem todo mundo saiba. Foi uma experiência, assim, que obviamente foi muito difícil, porque em 2008, que lá no meu auge de trabalho, etc. e tal, me lembro muito bem o dia que aconteceu isso, inclusive, porque eu comecei a ter muita dor nas costas, eu estava no ambulatório e fazia os residentes para me prescrever analgésico, naquela época, Tilex, tal. E eu ia viajar, e fazer esporte que eu sempre gosto, eu gosto muito de esquiar. E aí eu estava péssima de dor nas costas e não quis nem saber, fiz eles fazerem um monte de medicação para mim, eles olhavam para mim e falavam, doutora Vânia, se fosse o contrário, a senhora estaria mandando a gente lá na radiologia para ver o que tem. Falei, capaz, vou viajar quando eu voltar. Bom, conclusão. E aí, aquela coisa de médico que faz exame por conta. Sei. Todos nós fazemos. Todos nós. Eu pedi uma ressonância, eu voltei da viagem. Na viagem eu andei tendo umas pioradas, mas tomava medicação lá. E fazendo esporte, né? Aí, quando eu voltei, eu fui fazer a ressonância. Fui lá, fiz a ressonância. Horas na ressonância. Horas na ressonância. Você já fez ressonância? E aí, falei, é melhor fazer uma tomografia. Oi? Bom, conclusão. Vânia, volta aqui para a gente fazer um outro exame, lá. E aí eu lembro também, porque era um amigo fazendo a radiologia, eu lembro a sala que eu estava, olha como as coisas marcam, eu lembro da sala que eu estava, não tinha um quadro na sala, uma parede branca, tudo branco. Vânia, quem é seu médico? Fui eu que pedi. Eu. Então, resumindo, eu tinha uma imagem, parecia um tumor, parecia um neurosarcoma com metástase pulmonar. Esse foi meu primeiro diagnóstico. Então, eu vou te levar lá para a sua clínica, falar com seus amigos, contar o que está acontecendo. E, enfim, morri em 6 meses. A primeira hipótese diagnóstica. Nossa. Morri em 6 meses. E aí, um dos meus sócios queria me levar embora, vamos embora para os Estados Unidos. Falei, para quê? Eu morrer lá, morrer aqui, eu vou morrer aqui, né? Mas essa foi a primeira. E aí eu fui para a cirurgia, né, para descomprimir. Aí, no dia da cirurgia, que eu fiz várias imagens, eles viram que, na verdade, não vinha da medula espinhal, era alguma coisa que comprimia uma raiz nervosa, entendeu? E, no fim, era um linfonodo atrás de um arco costal. E aí, nossa, gente, eu acho que é linfoma. Eu estava feliz da vida se fosse linfoma, entendeu? Para quem assiste, talvez não entenda, mas entender que linfoma uma capacidade de curabilidade muito maior. Via de regra, claro que tem exceções, mas via de regra é muito menos grave do que o neurosarcoma com metástase. E então, só que foi um momento difícil para mim, para minha família, foi uma coisa assim que a impressão que eu tenho é que aquilo durou 100 anos, talvez tenha durado uma semana, mas durou 100 anos. Só que o exame anatomopatológico, imagina, o que ator é meu mentor, eu da área, e o pessoal da anatomia patológica aqui no Brasil ficou super em dúvida se era, se não era uma coisa lá. E foi para fora ainda. E aí, nessa história de ir para fora, por isso muita gente não entende o tamanho da amizade que eu tenho com o Jesus San Miguel, com o pessoal da Espanha, Marivi, etc. E na época,
o Catoni fez uma opção de mandar o bloco para um cara que até hoje não respondeu. E é um que cara absurdo, conhecido, mano. é uma pessoa conhecida. Não vou citar nomes, Tudo mas eu bem. conheci. E eu liguei para o Jesus San Miguel e falei, nossa, eu estou numa situação difícil aqui, assim. Ele falou, mande o bloco para mim. Aí quem fez o meu diagnóstico foi o Dr. Pires, na Espanha, que naquela época fazia já aquela imunohistoquímica mais complexa, e fazia muito a biologia molecular também. Aí pessoal que está assistindo, o Dr. Pires desculpa. não tem nada a ver com esse Pires, mas vocês não vão achar. Tô brincando. Mas aí saiu... E aí que saiu o diagnóstico, e eles que determinaram o tratamento que fazer. Na época fazia R-Shop 14, e aí quase morreu aquele R-Shop 14, porque detona pra caramba, e aqui estou eu. Então... E mudou isso na médica, Vânia? Isso, totalmente. Totalmente. Então, na verdade, eu sempre fui amiga do professor Jesus San Miguel, só que daí o laço de amizade aumentou demais nesse momento. Fortaleceu muito com ele, com a família dele, com o pessoal de Salamanca. Então, a minha amizade com eles vem da história do mieloma, só que depois, em 2008, passou eu não a qualquer... sabia disso. Eu não sabia disso. Não sabia que tinha sido... Acho que quase ninguém sabe disso. Eu acho que ninguém talvez sabe. Quase ninguém. E quem na época, ele praticamente assumiu o caso, foi legal, até porque o Catoni estava na mão da anatomia patológica do Brasil naquele momento, e daí teve esse reforço. Não eram coisas diferentes, mas aqui ainda... Sim, não tinha um painel tão amplo, enfim, aquela história. Precisava de alguém para reforçar, então a impressão que tinha, porque eu tinha, o meu PET-CT era vagalume para tudo quanto é lá, eu tinha infiltração no pulmão, infiltração de medula, infiltração no estádio 4, assim, fechou como um difuso. Um malte transformado. Malte transformado com difuso. Entendi. E o meu PET-CT era horroroso, como eu disse, cheio de vagalumes. E aí, como o Jesus San Miguel encaminhou para o Dr. Pires, ele fez o diagnóstico, e a Lola Cabaleiro, que agora se aposentou, mas é uma especialista em linfoma bem conhecida na Europa, que agora ela se aposentou de Salamanca, e ela ajudou a sugerir o tratamento, e daí isso reforçou tudo, e reforçou muito minha amizade com eles também, entendeu? E ainda eu tive um outro problema, porque quando eu fui fazer a reavaliação da resposta ao tratamento no meio do caminho, então esses momentos foram muito difíceis, e por isso eu mudei muito minha forma de olhar o paciente, mudou muito com relação à primeira hipótese diagnóstica, que já já me mataram, entendeu? A demora para diagnóstica, e os próprios amigos médicos me infernizando a cabeça. Nossa, você tem que começar logo esse tratamento, sabe? Sim. Esse monte de comentário ficou muito na minha cabeça. Entendi. Quando eu fiz o PET-CT e vi aquele negócio cheio. E algumas coisas mudaram de uma forma mais legal até. Eu fiz biópsia de medula óssea bilateral e fiz sob anestesia, né? O Catoni, no dia seguinte, mudou a conduta na Santa Casa para os pacientes da Santa Casa. Fazendo com anestesia. Isso foi uma coisa legal para os pacientes. Foi um ganho que os pacientes tiveram. Você vê quanta coisa quando você vive a história. Vai para o lado de lá. Do lado de lá. E acho que para todos que estavam ao seu lado, ao seu redor, de alguma maneira, mudaram a... E depois, quando eu fui fazer a reavaliação, né, de resposta do meio do tratamento, nossa... Aí eu pirei. O medo... Eu estou falando isso porque é só para explicar o que os pacientes sentem. O medo que eu tinha daquele resultado. Porque aquilo era... porque aquilo era determinante. Para onde então, ir. Eu entendo tão bem quando os pacientes falam para mim, Vânia, mas preciso mesmo fazer exame a cada 3 meses. Fico tão nervoso quando eu vou fazer. Eu falo, eu sei, mas preciso. Entendeu? Entender esse lado do paciente, entendeu? Essa angústia que o paciente tem, o medo que o paciente tem, precisa ser compreendido, entendeu? E nem sempre as pessoas compreendem isso, na minha opinião. Ou tem uma sensibilidade, de entender qual a expectativa do paciente naquele momento. Né? E quando eu terminei o tratamento, que eu fui fazer um PET-CT para reavaliar, pumba, SUV de 12 no mediastino. Nossa. Lá vai fazer uma mediastinoscopia, tá? Era uma feliz de uma sarcoidose. Nossa, que história.
Nossa, eu não sabia disso. Não, mas não sabia disso. Não sabia. Bom, a gente não sabia também metade da história. Uma sarcoidose. Por isso, a sua jornada é incrível, mas inspiradora. Inspiradora na superação como pessoa, inspiradora como profissional. Acho que a gente não tem nem como agradecer. Sim, foi Assim, você... Então, o final dessa história, assim, porque ela... O que eu mudei? Mudei muita coisa que eu vivi na pele, mas tem uma coisa que eu não falo mais para o paciente desde 2008. O que é? Eu sei o que você está passando. Que a gente não sabe. Nunca mais repetir, porque a gente fala isso até meio... Sim, mecânico, né? Uma coisa meio que parece que temos que falar, sim. né? Não, eu sei. Eu entendo. Eu entendo. Não, você não entende. Então eu vou pedir para vocês, não falem nunca mais isso para os pacientes. Tá aí. Não vale. Se você é médico e está ouvindo a gente, fica o Fica recado. Fica a mensagem. Quem é Fica médico e quem foi paciente, enfim, né? Mas, Vânia, queria agradecer muito você ter vindo aqui hoje. Foi uma conversa excelente. Excelente. E aqui é um happy hour, na verdade, porque a gente muda de tema no meio do negócio. Agora a gente tem que falar de outras coisas além de medicina, a sua vida. A gente quer falar da parte cultural. Então a gente vai começar um pouquinho a gente puxando. Precisou dar uma brifada ali para entender. E a Vânia falou assim: olha, eu adoro literatura, adoro música, e a gente tentou aqui elencar figuras que são importantes, que talvez a audiência não entenda. Estamos aqui com Chopin. Conta um pouco pra gente. Chopin tem alguma importância na sua vida, já que você parece que mencionou um piano ali no começo da história? Então, mas eu sou muito romântica. Entendi. E veja, pode até não poder ser. Não, mas... Eu não contei do meu apelido ainda, quando eu estava na faculdade de medicina. Não, mas por favor, não, esse é o momento. Não existe o melhor momento do que um podcast. Qual é o seu apelido? Não, agora a gente quer saber. Qual é o seu apelido? Você nunca viu o Renatão me chamando? Não, o Renatão chama tanta coisa aqui. Não. Qual é o seu apelido? Não, é que quando a gente... Se você não quiser falar, tudo bem. Imagina, eu tenho zero de censura. Precisa colocar uma tarja? Não. Censura zero. Quando eu na faculdade, eu praticava muito esporte, e tinha muita disputa com a porcada, né? Sim. Então, e as porcas tinham ódio de mim, entendeu? Porque eu ganhava muito, entendeu? Você sabe que eu sou porco, né? Sei. Qual é a pilha? Qual é a pilha? Bom, de alguma maneira... Porco, pra quem não tá sabendo, não é do Palmeiras. Porco é da Faculdade de Medicina da USP. E era uma rixa tremenda com as porcas, né? E eu ia bem nos esportes, tal. E aí, ela... bom, tem N histórias com relação a isso, mas daí me apelidaram de Pedrão. Pedrão. Alguma referência, algum Pedro, alguma... Devia ter alguém na... Pedro. E quando eu estava no 6º ano que eu ia me formar, acredita que as porcas fizeram um chá de despedida do Pedrão? Você tá de sacanagem comigo. E aí eu falava, mas eu sou muito importante, porque... Não, você que é porco, vai. Vamos raciocinar. Quantos porcos e porcas que tiveram um chá de despedida. Fim de uma era. Outras coisas. Incomodou, você estava incomodando o pessoal. É tipo aqui, ó, fora Abel. É tipo, fora Abel. Então você teve seu legado no esporte. Mas na música... na música, então. Eu estudei piano desde 6 anos de idade, 7 anos de idade. Tive uma carreira com professoras, minha avó, professoras particulares, blá, blá, blá. E depois dos 14, 15 anos, mais ou menos, eu estudei no conservatório de música de Tatuí, que é um conservatório muito conhecido, famosíssimo, tal. E naquela época, então, os pianistas lá... Mas eu sempre toquei música clássica. E na verdade, a Valsa do Adeus foi uma das obras que eu toquei melhor, assim, que... ganhava prêmio. E que ainda é importante, seria talvez aí o pilar aí do seu começo musical. Aí, assim. E aí, e como você vê, é a Valsa do Adeus, Adeus para Maria... Não lembro outro nome. Polonês. Talvez a gente não consiga sobreviver. Mas é polonês, ele é polonês. Mas aí você me comentava
o seu primeiro show. Nossa, vim de Itapetininga, de ônibus. Você gostaria de apresentar? Porque o pessoal mais jovem talvez não saiba quem está aqui. Né? Talvez não saiba. Que aqui está Vinícius e aqui está Antônio Carlos Jobim. Ali, não estou Jobim, está, mas aqui estamos Vinícius de Moraes, poeta, escritor, enfim, compositor. E aí você teve a oportunidade de ver Vinícius de Moraes ao vivo. Ônibus Cometa de Itapetininga. Cometa, exato. Cometa de Itapetininga. Ligação Cometa. Eu acho que não tinha ainda Castelo Branco, a gente ainda viajava pela Raposo Tavares, eu acho. Eu estava falando, antes da gente começar, que naquela época não tinha shows, assim, era uma Não, coisa... Não. Estamos falando que ano aqui nesse show? 70... Estávamos no meio da 73, ditadura, no meio total, assim. Total. Essa época é aquela época que tomava uísque no palco, fumava no palco. Ah, sim. Você fumava no cinema. Fumava né? no cinema. No cinema e tal. Né? E aí eu vim de Itapetininga, desci no Cometa, a rodoviária de São Paulo era ali na Estação da Luz. Ali, Uau! Onde tem um por shopping, exemplo, alguma coisa ali. E aí fui para casa de uma amiga, de sei lá do que eu nem lembro. Mas aí fomos nós lá pro Tuca, no show. Tuca. Tuca, o teatro da PUC. Da PUC, né? Da PUC. E ali era uma efervescência inesquecível. Inesquecível. Então. Inesquecível. Show. Inesquecível. Uau. Vocês pensam que tinha show de rock? Eu sei, não, na época. Acho que 70 e pouco, se eu posso falar, veio Alice Cooper pro Brasil. Lembra, tinha um meu vim para São Paulo. Assisti Alice Você Cooper. não é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, minha mãe é gaúcha, meus tios lá do materno, Rio Grande do Sul, eu lembro alguma... Não, eu sempre fui do rock. Começou a ter shows internacionais no Brasil, foi depois do Rock in Rio. Sim. Eu fui no primeiro Rock in Rio. Você foi no primeiro Rock in Rio? Nossa, eu não te falei isso! Não deixou. Eu estava lá, eu estava lá. Foi o melhor Rock in Rio. Eu estava lá. Nossa, como é que eu esqueci disso? É que é muita história, né? Mas eu estava lá no primeiro Rock in Rio. Sensacional. Eu nem pus o Rock in Rio. Mas Fred Mercury. Fred Mercury cantando. Mas antes disso, ela falou assim, ela viu, olha ela, eu achei esta foto do Caetano Veloso no Tuca também, olha, então, mas o Caetano Veloso eu assisti no Teatro Municipal em concerto com olha, e cantando Terra. Nossa Senhora, acho que foi o dia que ele cantou melhor Terra, foi esse dia. Ou eu tava muito eu acho que é das músicas é uma das músicas que você prediletas. Não sei se era ele ou eu, mas foi melhor. Bom, enfim. Bom, acho que já pós-exílio, já tinha voltado, já imagino, mas enfim, o Caetano Veloso tá aí ainda, né? Depois dos 80 sim. Inclusive muito mais bonito do que era na época. Nunca vi por esse lado, mas enfim, é um artista indelével. Bom, todos esses que a gente está mostrando, mas este aqui, esse é um cara especial. Esse é um cara especial. Belchior é um cara especial. Você estava comentando, você tem uma música predileta, meio Belchior, meio... mas o Fagner, é que nessa época, é muito essa época, quando eu entrei na faculdade, sabe, final da década de 70 e tal, você escutava muito Belchior. Belchior tem uma pegada nos 70 meio... De texto, muito... Eu acho mais de texto do que musical, mas assim, eu acho... mas para escutar as letras. Pois é, então, não, o texto, é isso que eu tava falando, eu acho que... Para... Alucinação. Para escutar as letras. E é um cara... Eu não sei se ele foi reconhecido à altura, talvez, apesar que ele foi gravado por muita gente importante. Sim. E acho que essa é uma época que... mas é que remete a muitas coisas. Você chegou a assistir o Belchior ao vivo ou não? Assisti. E na época também tinha o meu irmão estudou na Santa Casa também. E quando eu estava no quinto, ele entrou no primeiro. Daí ele tinha um amigo... Tem até hoje, que é amigo dele e tal, que eu lembro que a gente foi para um intermédio de Sorocaba, ele encarnou que ele era o Fagner, ficava cantando. A gente, era uma loucura boa aquela época. Loucura boa, aqui tem uma foto lembrada, porque essa nasceu no meu bairro, Rita Lee da Vila Mariana, exatamente. Rita Lee Jones, na época, essa é uma foto... Acho que é época dos Mutantes. A Rita Lee... Não, ela é incrível. E eu dei uma revisitada nos discos dela solo. São sensacionais. Eu acho que ela... Essa é eterna mesmo, né? Não é só que é eterna e moderna. Não sei como definir, entendeu? Talvez, como o Caetano disse, a melhor definição de São Paulo à época e continua até hoje. Bom, teve
uns 2, 3 anos atrás. Eu não lembro exatamente, pode ter sido mais tempo que isso. Teve alguma exposição dela, contando Sim, toda a história sim. dela. Ah, sim. Eu fui ver, foi fantástico. Muito legal, muito legal. As músicas, Muito as legal. histórias que ela contava. Rita Lee Jones. E ela... Você sabe que moderna. os batistas são meus primos? Não. Ela foi casada. Não, mas você vai gravar um outro programa, então. Da Pompeia, que o Arnaldo Batista é seu primo? São- Mas primo de primeiro grau? Não, a minha avó é prima da mãe deles. Jura Nossa. mesmo? Arnaldo Batista, Arnaldo Companhia Batista. Liberdade. Cara, esses são mutantes. Tem uma apresentação deles na França, Aham. enfim. Mutantes, não. Parentes. Ficou bem, gostava, né? Parentes. Aliás, quero dizer pra você, é a mesma família da monja Coen. Ah, é? Jura? Sim. Não, você Sabia. vai dar um outro programa. então. Vamos gravar. É muita informação. É muita informação. Gente, vai ser uns 24 Hours Podcast Happy Hour. falei que Não, já Happy tinha. Hour. Agora já entrou no horário. Já passou. Já passamos, já estamos no horário madrugada. Esse é o que eu tenho menos Isso conexão, porque eu isso conheço que- menos. Isso que eu nem... Porque eu nem... Não, nós estamos tomando água, né? Ah, Porque é, até o horário. temos horário comercial gravando. Borbulhas de amor? Você já Borbulhas sentiu de amor. Já sim, mas eu prefiro deslizes. Mas o Fagner, a sua música predileta que você vinha ouvindo de Tapetininga essa semana, Paulo Seco, isso? Não, mas na Que é do verdade... Belchior, na verdade. É que é do Belchior, na verdade. É que foi engraçado, quando você falou, eu tinha acabado de... Mas é daí isso? lembrei, entendeu? Não, Mas te não que remete a fosse, Itapetininga ou nada? remete a essa época Essa, aí. entendeu? essa época toda é Essa importante. época- Essa Não, também essa, aí. Falso Brilhante. Essa, tá vendo? É. Então, Elis, quem assistiu ao Quem vivo... assistiu? Você ao sabe uma vivo? coisa? A Elis Gente, Regina faleceu em pensa 1980. bem. Depois você vai falar que foi 81, mas não, foi em 80. Não, foi janeiro. 80? Janeiro, fevereiro. E eu lembro de estar. E eu lembro, eu tinha Peraí, você tem 10 5 anos de idade. Não, eu tinha 10 anos. 10 anos de idade. 10 anos de idade. Pra tudo Cara, eles tinham foi um choque tão grande quando a Elis Eu não Regina consigo lembrar, eu tinha morreu. 1 ano de idade. Porque assim, o John Nem Lennon isso, também tinha morreu em 80. Não, eu mas você é uma matogônia ainda. Eu lembro, eu era interna, tava no pronto-socorro. Cara, a Elis Regina, quando morreu, cara, foi, assim, foi uma comoção. Tipo, Sim, você não era uma criança. Mas eu lembro meus pais, assim, porque ela era muito jovem ainda, né? Muito E- jovem, ela era de uma energia incrível. Eu acho que quase uma energia que a gente não vê hoje. Você estava falando da PUC, você falou que você entrou em 76, invasão da PUC em 77. Você falou do Tuca, então acho que tá tudo essa efervescência de São Paulo nessa Sim, imagem São Paulo aí era de... isso. Na faculdade você vivia essa situação, entendeu? Você já leu um livro chamado Os Carbonários? Não. Do Carlos... eu não lembro o sobrenome, que é um cara que fez Santa Casa e acabou indo para luta armada ali, que eu não sei se é contemporâneo ou não. Quando você falou que fez Santa Casa, Strix, acho que é um sobrenome, você não tem essa Não, depois referência. Porque deve ser contemporâneo, talvez seja um pouco antes, não sei. Enfim, e aí você falou que gostava dos anos 80, acho que é RPM. Você é da época do... Eu sou da época do RPM, mas, cara, nos anos 80 eu tinha 5 anos de idade. Eu tava vendo então desenho. tá problema. RPM tocava todo dia. O primeiro disco do RPM tocaram todas as músicas no rádio. Tocava o tempo inteiro, porque você não tinha opção. Não, eu lembro do Você RPM, trocava de rádio e essas músicas. RPM, e a Wanda citou RPM, então anos 80 foi importante. Não, mas os então. Titãs. Pô, se eu deixar aqui, eu vou... Titano Maquia. Não, Titãs, sensacional. Cabeça Titãs Não, mas é... eu até escrevi pra você que eu ficava cantando Epitáfio em 2008. Faltou botar o Quando eu fiquei Epitáfio doente, aqui. ficava cantando Epitáfio. Você ficava com essa... Entendi, Isso é uma... Bom, isso é ainda... Mas além de música, a gente viu que você trouxe uns livros. Você aqui. trouxe uns livros também, exato. Porque livros Que aqui você a gente tá... Ó, vem cá. Agora, mulherada, não é pra fazer recomendação? Fazer recomendação. Então vamos lá. Estamos no... Então, como eu já tinha comentado quando eu falei de Chopin, Valsa do Adeus, Valsa do Adeus. para Maria... A gente vai descobrir. Vai estar colocando... Vai aparecer uma mensagem. Vocês derem um assim, like aí no grupo. Vadzinka, alguma coisa assim. Você falou, sou uma pessoa romântica. Eu sou uma pessoa romântica. Eu disse que embora o apelido seja Pedrão. Mas olha só. Então, eu sempre gosto, mas cinema também, eu gosto muito. Meu marido gosta de filme violento, essas coisas. Eu falo, ai meu Deus do céu, tá bom, eu vou
Mas aí ele tem que ir comigo nos românticos também. Claro, faz parte. E aí, eu ultimamente tenho lido assim alguns autores latino-americanos e tenho lido esses livros em espanhol para poder falar um portunhol. Portunhol. Melhorar a parte do portunhol. melhorar o portunhol. Melhorar o portunhol. Não sai do portunhol. Sair do portunhol é difícil para nós brasileiros. Mas a gente entende melhor que eles, você sabe. Mas esse eu fiquei muito interessado. Não, mas esse assim, na verdade o Antônio Gala nem é tão conhecido. Mas é que isso daqui ele é pouco conhecido. Mas eu vou falar. Pode ler a ficha dele aqui, porque daí eu vou indicar. Tá? Então estamos falando La Pasión Turca. Você vai falar depois. Primeiro eu vou falar assim: eu gosto muito de Isabel Allende, tem gente que não gosta, e esse livro, A Ilha Sob o Mar, é maravilhoso, sabe? Para quem é romântico, isso aqui é maravilhoso, tá? Na verdade, essa versão aqui tá, inclusive essa versão tá em português, mas eu leio o espanhol para ver se eu melhoro. Aí, não é todo mundo que gosta dela, não sei se você já... Sim, minha esposa já leu, mas tem coisa boa. É que ela produziu muito, né? Muito prolífica. Então. Esse daqui eu gosto bastante. Aí, é que eu vou falar. Esse daqui, olha, pensa numa coisa... Da década de 30, né? Maravilhosa. Entendeu? Mas assim, dá muita... E é um período, foi escrito num período entre guerras, então, assim, ainda... Não, mas é que ele é maravilhosamente escrito. Maravilhosamente escrito, entendeu? E dá uma grande novela sobre o amor levado às suas últimas consequências. Entendi. Bom, a gente vai tentar fazer o trabalho de ver... eu acho que do Gabriel Garcia Marques tem essa publicação em português, com certeza. Isabel Allende tem quase tudo publicado aqui. Isso daqui vale a pena ler. Vamos procurar. Olha, Antônio Gala, A Pasión Turca. Eu não sei se vocês vão gostar, mas... Eu não sei, ele é espanhol, na verdade, né? Espanhol. Eu tava vendo, então. Ele é da geração do Camilo Sela, que foi Nobel. Pense numa coisa gostosa. Gostosa de levar. Uma obra tão... uma recomendação cheia de... Não, você não precisa falar muito. Cheia de paixão. É muita paixão. Você trouxe como um livro... Você leu recentemente ou não? Eu li... o ano passado eu li esse livro. Entendi. Legal. E você gosta de ler físico? Porque eu sofro bullying aqui. Eu sofro bullying aqui. Que eu não uso o Kindle. Não, peraí, deixa eu me defender. Eu adoro ler livro físico também. Só que eu sofro um problema de espaço em casa. Então, se eu compro muito livro físico... É uma das coisas que eu tive que negociar com a minha esposa, que é assim, isso aqui é tudo nosso. Você não sabe, ela me deu de presente. Posso comentar isso? Não. Ela me deu de presente, porque ela falou assim, já que você tem tanta fixação... E aí eu tenho uma brincadeira que esse livro é da Centrones International Library. Eu não sei se você empresta livro. Para mim, o mundo é dividido em várias coisas. Mas tem dois tipos de bobo. O que empresta livro e o que devolve. Tanto que alguém me deu um feedback sobre o negócio do Machado de Assis, uma querida amiga, a Silvia, falou o seguinte, puxa, eu assisti o podcast de vocês e falei, deixa eu ver se eu ainda tenho Memórias Póstumas e o Dom Casmurro. Olhou lá e falou, cara, não tenho, eu emprestei e não devolveram. Ela foi lá e comprou. E aí eu ganhei agora um negócio que deixa em relevo o livro. E a minha esposa deu e falou assim, pertence a Renato Centrone Library. E agora eu tenho mais de 500 livros para fazer este trabalho manual. Um dia eu vou doar na melhor condição Você possível. Prefere então o livro físico? Eu li o ano passado, porque eu tô vendo aqui que é um negócio... Tem a vacinação do gato tá ali Não, e aqui, ó, tava em comprando algum voo em novembro. E veio junto comigo. Mas você tem a sua biblioteca, então, e seus livros que... E aí, bom, então tá. Então, ultimamente... Isabel Allende. Isabel Allende, mas eu sei que não é todo mundo que gosta. E as pessoas, às vezes, criticam que tem umas coisas mais comerciais, menos comerciais. Eu acho que ela produziu muito. Tipo, Jorge Amado, cara. Sim, mas você tem seu mérito, sem dúvida. Eu gosto de algumas coisas românticas, assim. Sem dúvida. Repito, isso daqui é de matar. Bom, então, gente, foco na câmera. Põe ali. Põe ali, por favor. Foco naquilo. Põe na La Pasión Turca. Sim. Paixão levada às últimas... amor levado às últimas consequências. Quase borbulhas de amor da Fábio. Exato. Efervescente. E aí você comentou do Gabriel? Então, mas não, daí... e agora... porque
Este livro, óbvio, Gabriel Garcia Marques, maravilhoso sempre, né? E esse livro, eu acho que tem uma história muito romântica também, mas é legal essa história de ele, a crítica dele era para jogar esse livro fora, que foi o que ele disse para os filhos dele. E os filhos não jogaram fora e resolveram agora, ele morreu em 2014, resolveram recentemente publicar o livro. Então, o livro foi revisto por um editor lá, que já era um editor que já trabalhava com ele, e, enfim, publicaram. Então, os filhos escrevem na entrada, depois tem nota do editor, mas vamos à história que interessa. Em agosto nos vemos. Em português, agosto, nos vemos em agosto. Nos vemos em agosto. Portunhol. Você viu um portunhol. Qual é o português? Qual é o portunhol? Então, eu acho muito legal esse livro, porque, primeiro que é muito facinho de ler, porque é muito curto. Então, nesse livro, a protagonista, a mãe da protagonista, uns dias antes de morrer, eu vou contar essa história porque é muito legal, porque tem a ver com várias coisas aqui. Pede para ser enterrada lá numa ilha. Ok. Então, todo dia 16 de agosto, a filha vai visitar o túmulo da mãe. E foi a libertação, na verdade, dela, porque cada vez que ela vai para essa ilha, ela arruma um grande homem. Um grande então, romance. Na verdade... E um grande romance de 24 horas, porque na verdade ela pega lá o... Como é que eles chamam em espanhol? É um barco que tem um nome lá. Então ela tem horário para ir e horário para voltar. Mas só nesse momento que ela vai, ela já vive... Um one night stand. Inacreditável. Olha só. Entendeu? O Gabriel Garcia Marques, realismo fantástico aí, mas ele tem o Amor nos Tempos do Cólera, que acho que é sensacional, né? Não, desse fora de solidão e tal. Mas ficou a dica, eu não... Fica a dica. Então, trouxe, mas eu confesso que a Paixão Turca foi mais enfatizado. Foi o que cutucou. Não, porque isso daqui é... Sensacional, bom, ótimas dicas. Agora, ótimas dicas. Põe romântico nisso. Não, que bom, ultra romantismo. Ultra romantismo. Agora, esse livro é bem assim. Nos vemos todo dia 16 de agosto. Combinado. Em agosto, exatamente em 16. Você já tinha participado de um podcast? De podcast legal assim, não? Legal. Obrigado. Ficamos felizes. Puxa, alguém anota aí. Assim. Um podcast legal assim. Não, porque acho que para nós foi muito bom ouvir, conversar com você, ouvir a sua história e a gente já está chegando meio que no final do nosso happy hour. Eu queria saber se você tem alguma última coisa que você quer falar, alguma última mensagem. Você quer fazer alguma pergunta para a gente? Algum último comentário? Algum último comentário? Boa. Perguntar como vocês veem tudo isso, porque no fim nós temos diferenças de décadas, né? Ele insiste que sim, a gente vai que sim. Não, como eu vejo tudo isso, eu acho que muito do que você comentou, de alguma maneira eu vivenciei, porque eu acho que, apesar de uma pequena diferença, mas acho que a gente tem uma mudança muito recente, mas eu acho que o que a gente está tentando enfatizar aqui, nós não somos jornalistas, somos médicos, mas a gente está tentando ver um outro lado da saúde, um lado onde a comunicação, talvez para algumas pessoas chama atenção, o trabalho, a pesquisa, mas a iniciativa, sair da zona de conforto, ir atrás, procurar, a gente pode melhorar, a gente pode se organizar, a gente pode fazer... Acho que essas foram as grandes mensagens, na verdade. Óbvio que tem aí tudo coroado, como a gente comentou, a participação, como o Brasil está nessa patologia em especial e em outras, mas eu acho que a experiência que eu mais usufruo daqui foram outras coisas que você comentou, porque algumas eu já conhecia, não só da sua experiência pessoal, mas da iniciativa, né? O médico, ele tem que ser um curioso sempre, ele tem que ter uma certa, entre aspas, indignação de que a coisa possa sempre melhorar, ele tem que ser humanizado. Então a gente aqui não deixou em nenhum momento de deixar claro a questão da humanidade em toda a passagem aqui. Se a gente consegue a mensagem
para uma pessoa, como você disse, do paciente que se beneficiou do protocolo, já está valendo a pena. Então, o barato que a gente está tendo ali, ó, o grande barato na guitarra ali atrás ou na bateria, está sendo agora de conversar com pessoas que eu admiro profissionalmente, Sim. amigos como eu tenho com o Perini e o Pires, mas eu vi de pessoas que eu já tenho uma admiração profissional, ver o outro lado, o lado humano, o lado que a gente tem em comum, ou possa ter em comum e conhecer. Se a gente puder compartilhar isso e de alguma maneira tocar o coração das pessoas e estimular alguma pessoa a ser melhor, acho que a gente já está cumprindo o nosso papel. Então é isso. A gente, que nem o Renato disse, a gente fez esse podcast para não só falar um pouco de hematologia, mas para conhecer realmente as pessoas. Pra você ter uma ideia, a primeira vez que eu ouvi falar de você, eu estava pensando isso. Eu estava no 6º ano da faculdade de medicina, e aí eu comentei, eu tenho um amigo que hoje ele é ginecologista obstetra, ele trabalha com reprodução humana, é Paulo Homem, ele fez Santa Casa. E ele estudou comigo no colégio, e a gente fez faculdade simultânea, só que eu fiz na USP, ele fez na Santa Casa, e a gente estava no 6º ano, a gente se encontrou na intermédio, eu falei assim, cara, eu defini já, vou fazer hematologia, vou fazer clínica, eu vou ser hemato. Ele falou, então você tem que conhecer a Vânia Hungria. Ela é uma hemato da Santa Casa que trata mieloma. Então, quando eu ouvi falar de você, a primeira vez já era você com uma pessoa de renome, alguém já conhecido. E acho que é legal ouvir essa história desde o início, o começo, quando começou você saindo lá de Itapetininga e vindo. E, que nem o Renato falou, mais do que mieloma, um New England, é ver, conhecer o seu lado, quem você é realmente, e por isso eu sou muito grato e muito feliz. E acho que a gente conseguiu, e muito grato de você ter achado um lugar, aceitado esse convite. Vai ser o primeiro tenho certeza que podcast que não é fácil, mas é um prazer ter você aqui. Eu fico super feliz. Nossa, para mim é um prazer enorme. Claro que eu vou falando, e tem tantas coisas que a gente tem vontade de dividir também, né? Da vida da gente, né? Então eu fico super feliz. Eu agradeço vocês o convite. Legal mesmo. E acho que é uma boa ideia mesmo mostrar quem são as pessoas atrás das cortinas, né? Eu acho que é bem isso. Acho que é bem isso. Acho que é bem isso. Eu acho mesmo, porque eu também, quando olho para as pessoas, sempre fico tentando enxergar atrás, né? Porque, na verdade, o que constrói a pessoa não é só isso que a gente vive no mundo profissional. Sim, exatamente. Né? É muito mais são todas as experiências que a gente tem. São todas essas experiências. E isso eu acho que é o que dá, no fim, norteia tudo, é isso, né? Sua criação, seu isso, aquilo, e todo esse background todo que tem atrás da gente que impulsiona, né? Porque, obviamente, quando a gente falou, sempre trabalhei, mas sempre tive um apoio de amigos, de família, assim, fantástico, né? Senão a gente não consegue, né? Senão a gente não consegue. Então eu fico muito feliz e sucesso para vocês. Que legal. Obrigado. Te agradece. Vocês que estão assistindo o Happy Hour Podcast, deem um like, escrevam ali as suas sugestões, opiniões. Estamos abertos no YouTube, no Spotify. A gente agradece. E também no Apple Podcast. E no Apple Podcast, é verdade. E se você permitir, a gente vai fazer uma pequena playlist com alguma das músicas que você comentou. E isso, depois a gente vai mandar, depois que isso tem sido uma coisa. A gente tem feito playlist. Então a gente vai pegar essa... Trazer um pouco, porque assim, a gente não pode tocar música, porque tem copyright, mas a gente pode fazer uma playlist. A gente pode fazer uma playlist. É claro, mas depois tem a vida mais moderna, né? De Queen a Pink Floyd, que não é tão moderna assim. Não, mas acho que essa tocou um ponto bom aqui. Acho que essa foi boa. Foi boa, legal. Muito obrigado, gente. Que não é tão moderna assim. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Até mais.